Amigos, boa noite. Amigos, os militares não agem porque eles têm medo de serem mortos por políticos comunistas. Os políticos comunistas estão aptos a fazer um ato de guerrilha, de sabotagem, já amanhã. Em 2 dias eles se organizam a explodir bombas em metrôs, no aeroportos, ou sequestrar um general, ou a esposa de um general, ou filhos de militares. E, na minha opinião, os militares não agem com medo de comunistas, porque os políticos comunistas foram treinados desde 1960, já nos países comunistas, né? Em vários países comunistas, principalmente Cuba. Agora, esses agentes estrangeiros estão vindo treinar os políticos comunistas e os guerrilheiros aqui no Brasil. Então, os militares, pelo serviço secreto dele, eles sabem que existem milhares já de políticos comunistas e milhares já organizados para fazerem atos de guerrilha novamente. Na Revolução de 64, os comunistas eram tão inteligentes, tão aptos, que invadiu os próprios quartéis. A Dilma, o marido da Dilma, invadiu o Comando Sudeste lá para roubar rifles e metralhadoras. Explodiram um carro-bomba na frente do Comando Sudeste. Eles roubavam bancos para ter dinheiro para comprar armas, para incrementar os atos de terrorismo. Eles explodiam bombas nas ruas, nos aeroportos. Eles sequestravam aviões na maior cara de pau. Então, os comunistas estão nem ligando para o Bolsonaro e nem para os políticos que não sejam comunistas. Tanto que todas as leis aprovadas até agora foram aprovar que o Bolsonaro eventualmente fez um decreto, o projeto de emenda à Constituição, foram rejeitados pelos comunistas, na maior cara de pau. Na verdade, vou ser bem sincero, os comunistas estão cagando e andando para os militares e para o Bolsonaro. Estão cagando na cabeça, na cara, na boca dos militares, dos generais e do Bolsonaro. O Bolsonaro está, desculpa o palavreado aí, mas eu falei assim, para chegar lá na alma dos senhores e os senhores refletirem. Foram coisas chulas que eu falei, mas mostram o que a realidade do que está acontecendo no Brasil. Nós devemos pensar baseados nos fatos reais. E os fatos reais são esses. São esses. Os militares e o Bolsonaro estão fazendo um belo trabalho para os comunistas, políticos comunistas brasileiros. E juízes e os deputados comunistas estão felizes, que eles estão fazendo o que querem. Bolsonaro está fazendo um ótimo trabalho para os partidos, para a filosofia socialista e a filosofia comunista. Ideologia e filosofia, na verdade é até uma filosofia, porque eu já falei antes para os senhores que os socialistas e os comunistas não são nem partidos políticos. Eles têm uma ideologia, uma filosofia de terem poder total, eles querem o poder, são psicopatas. Já está provado que os comunistas socialistas são psicopatas. Eles querem o poder total e para isso eles precisam aumentar os impostos, estragar a sociedade com vícios e com pedofilia e quebrar os empresários e destruir a sociedade como um todo e deixar todo mundo cada vez mais pobre, roubarem. Eles roubam tudo, tanto que eles roubam tudo, os nossos impostos, que eles são obrigados a pegar mensalmente dinheiro emprestado nos bancos para conseguirem pagar aposentados e médicos e hospitais, comprar remédio, aposentadorias, só que eles continuam roubando muito. Então o Bolsonaro e os generais estão fazendo um belo trabalho para os políticos comunistas, por medo deles, medo de enfrentá-los. Por isso que não ocorreu ainda uma intervenção militar, porque todos os militares sabem que o comunismo é ruim. O comunismo radical é ruim, o socialismo radical é ruim, e ele está instalado no Brasil. Meus amigos, mais uma vez eu peço desculpas pelas palavras chulas que eu falei,
mas é para que nós reflitamos. Nós temos que ir às ruas, principalmente na frente dos quartéis, berrar e bradar, ou fazemos uma greve geral. Geral a gente não vai conseguir fazer porque os nossos vídeos atingem 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então, somos nós, intervencionistas, que temos que agir, que deve já ter uns 10 mil pessoas. Então, nós podemos todos nos aglomerarmos num único lugar, na frente dos quartéis. Vamos lá em São Paulo, que é mais fácil que ir a Brasília. Eu acho que esses intervencionistas que falam em ir a Brasília, invadir, isso aí são falsos intervencionistas. Porque eles sabem que Brasília é longe. Se tivesse trem para Brasília, de São Paulo a Brasília, Rio de Janeiro a Brasília, seria mais fácil colocarmos lá 10 mil pessoas. Mas sem trem e de avião ou de ônibus é praticamente impossível. Brasília é caro. Então, pense bem, amigos intervencionistas que falam em invadir Brasília, ir para Brasília e jogar lá de cima o pessoal do Supremo. Vocês aí estão fazendo o papel de comunistas. Ou vocês são intervencionistas disfarçados ou não tiveram capacidade de elaborar raciocínio, de entender que é impossível ir a Brasília. Mas agora o vídeo já ficou longo. Só para voltar lá no início, os militares não fizeram a intervenção militar ainda, não porque todos sejam comunistas, não. Os generais, há generais comunistas. Agora, existem militares guerreiros, mas eles também não elaboram esse raciocínio. Por que os generais proíbem os outros militares de falar sobre política? Porque os generais têm medo dos políticos comunistas. Os políticos comunistas são especialistas em fazer atos de guerrilha, de sequestrar. Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando por que os militares deram aquela anistia geral e restrita. No fundo, foi por medo de vingança desses políticos comunistas que voltariam para o Brasil e podiam fazer atos de maldade contra eles. Mas eu explico isso com mais calma no outro vídeo. Pessoal, por favor, compartilhe. Esse insight eu tive ontem, só que eu não pude fazer um vídeo ontem, eu estava muito ocupado. Os militares não agem por medo dos políticos comunistas. É bem isso. Um abraço, senhores. Por favor, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas para refletirem, chegar nos intervencionistas, chegar no povão. Tem muitos intervencionistas bem intencionados, mas que estão meio perdidos assim. Um abraço, senhores. Boa sorte e bons momentos.